Olá, bem-vindos. Excelente ano 2021 para todos. Sou Adriano, professor de matemática e atualmente componho a equipe de gerência de assessoramento e controle de fluxos escolares, GIAF. Estou aqui para apresentar o diário de classe ano 2021 com orientações de escrituração do diário, elaborado pela GIAF em conjunto com os setores da Subsecretaria Pedagógica. O diário de classe ano 2021 foi planejado para termos um único documento de escrituração para os alunos presenciais e também para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. O nosso diário de classe dos anos iniciais, nós temos informações iniciais, estudantes recebidos, primeiro trimestre de controle de carga horária, segundo trimestre de controle de carga horária, terceiro trimestre também de controle de carga horária. Primeiro, segundo e terceiro trimestre de conteúdos ministrados e atividades desenvolvidas. Registros de avaliações do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. O caderno pedagógico, resultado final e observações. As informações aqui inseridas são fictícias para podermos apresentar o diário de classe. No diário de classe, nós temos a data de nascimento, o nome completo do estudante, a situação atual do estudante, se é um aluno com transferência recebida, com transferência expedida, entre outros, e também a inclusão desses alunos por trimestres. O nome da escola, o ano letivo, professor, o nome do professor ou professora, ano, turno e turma, início e término de cada trimestre, e na legenda foram inseridas as letras A, N, C e D. A letra A significa criança e estudante de atividades pedagógicas não presenciais. O ponto, presença. O N, o não cumprimento das APNPs, atividades pedagógicas não presenciais. O F, de falta. O C, de cumprimento do caderno pedagógico. E o D, o descumprimento do caderno pedagógico. Tanto o A, o ponto, o N, o F, nós iremos utilizar no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre de controle de carga horária. E o C e o D nós iremos utilizar nos cadernos pedagógicos no terceiro trimestre. Nós temos aqui uma planilha de estudante recebido. No primeiro trimestre de controle de carga horária, nós realizamos uma simulação. É possível, com o calendário escolar 2021 em mãos, inserirmos as datas previstas de acordo com o calendário e com o horário da turma. Então, aqui nós temos as datas previstas, inseridas do mês de março. Informo que, para cada data inserida aqui, nós temos uma unidade de carga horária. Aqui eu vou apagar para apresentar para vocês quanto representa uma data de carga horária dos anos iniciais. Nós temos aqui 4 horas e 10 minutos. Eu vou retornar para que nós possamos continuar com a apresentação do diário de classe. Cada data representa uma unidade de carga horária de 4 horas e 10. Foi informado para nós que o aluno A, ele é um aluno presencial. O aluno B, ele é um aluno com atividades pedagógicas não presenciais. Então, para este aluno, nós vamos digitar a letra A. Na digitação, eu posso clicar, vai aparecer no canto inferior um sinal de mais e eu vou poder arrastar. Então, como eu tenho as datas previstas, de acordo com o calendário, nós podemos fazer o preenchimento. Então, tem um aluno B.
E também o aluno D, com atividades pedagógicas não presenciais. Então, vou informar aqui com A. Eu posso fazer a digitação desta forma ou eu posso selecionar aqui, eu seleciono e clico Ctrl seguro, o Ctrl, clico no C e venho no aluno, vamos supor que seja o aluno D mesmo, que eu estou apresentando a digitação. Então, vou, no caso, Ctrl V. Pode ver que copiou. Os alunos A, C, E e F são alunos presenciais. Porém, eles têm escalonamento. Vamos supor que o aluno A, ele nesta primeira semana é um aluno presencial. Porém, na segunda semana, ele é um aluno onde estará fazendo atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos preencher nesta semana aqui com A. Esta simulação, a unidade escolar utiliza escalonamento, onde o aluno vai estar em uma semana na escola e na outra com atividades pedagógicas não presenciais. Continuando, nesta terceira semana, este aluno vai estar na escola, presencialmente, porém, na quarta semana, com atividades pedagógicas não presenciais. E na última semana, presencial. O aluno C, ele vai estar na primeira semana com atividades pedagógicas não presenciais, na segunda semana, presencialmente, na terceira semana com atividades pedagógicas não presenciais. Então, no caso aqui, eu estou preenchendo o diário com alunos com atividades pedagógicas não presenciais. E nesta última semana, também ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. O aluno E, ele tem o mesmo escalonamento do A. Então, vou poder selecionar, clicar Ctrl C e clicar aqui nesta data, ó, nessa célula, e Ctrl V. Observe que ele copiou o mesmo escalonamento do aluno A. Já o aluno F, ele tem o mesmo escalonamento do aluno C. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar, Ctrl C e Ctrl V. Vamos verificar que tanto o A, eu vou clicar aqui no ESC para que esses pontilhados aqui, ó, desapareçam. Ó. Quer ver? Eu vou clicar no ESC e ele vai desaparecer. Isso. Observem que tanto o ponto, que é presença para os alunos que estão na escola, naquele período que eram para estar na escola. Tanto o A, que são atividades pedagógicas não presenciais, não irão gerar falta de unidade de carga horária. O que vai gerar falta de unidade de carga horária será, segundo as informações aqui, o F de falta e também o N de não cumprimento de APNPs. Vamos supor que o aluno A, nesta primeira semana, ele faltou no dia 3. Então, eu vou digitar aqui um F. E o aluno E, ele não faltou nesta semana. Então, ele vai continuar com presença. Pontos. Posteriormente, o professor ou a professora solicita aos alunos que devolvam as atividades pedagógicas não presenciais referente à data do dia 2 de março. O aluno B, ele devolveu as atividades não presenciais propostas. O aluno C, ele não devolveu as atividades pedagógicas não presenciais. Então, aqui ele vai receber um N, por não cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais. O aluno
D, ele devolveu as atividades, então vai continuar com A. Já o aluno F também não devolveu as atividades pedagógicas não presenciais, assim como o aluno C. Então, ele vai receber um N. Na semana seguinte, nós temos o escalonamento também, onde o aluno A ele vai estar em casa fazendo atividade pedagógica não presencial e o aluno C ele vai estar na escola, assim como os outros que vão estar ou com atividades pedagógicas não presenciais ou presencialmente na escola. Nesta semana, o aluno C ele faltou no dia 10, então ele vai receber um F, pois ele, nesta semana, era para estar na escola e ele não foi à escola, ele faltou. Assim como o aluno F, que também faltou nesse dia 10. Então, ele vai receber falta. Posteriormente, o professor solicitou as atividades pedagógicas não presenciais referente à data no dia 11. O aluno A, ele não devolveu as atividades pedagógicas não presenciais, então ele vai receber o N. O aluno B também não devolveu as atividades pedagógicas não presenciais. Porém, o aluno D, ele realizou a devolução das atividades, continua com A. O aluno E também devolveu as atividades pedagógicas não presenciais, então ele continua com A. Na terceira semana, todos os alunos compareceram à escola, então eles não receberam falta. E também, posteriormente, quando o professor solicitou as atividades, todos entregaram as atividades pedagógicas não presenciais. Então, aqui nós iremos continuar com A. Podemos observar que, para cada F inserido e N inserido, nós teremos unidade ou unidades de falta de carga horária. Então, aqui nós temos, polo 1A, 2 faltas de unidade de carga horária. O aluno B, nós temos uma unidade de carga horária que representa 4 horas e 10 minutos. O aluno C, nós temos duas faltas de unidade de carga horária. E o aluno, no caso, o aluno F também. Quanto mais N's o aluno tiver, mais falta de unidade de carga horária ele vai ter. E pode acontecer do aluno ficar reprovado por falta. Sugerimos que, nos planejamentos, em conjunto com o professor em função de assessoramento pedagógico e também a gestão, analisem estratégias para que esses alunos possam estar devolvendo essas atividades pedagógicas não presenciais. No primeiro trimestre de conteúdos ministrados e atividades desenvolvidas, para cada unidade inserida na carga horária, nós teremos o presencial e também os APNPs. Nós iremos registrar os conteúdos, tanto presencial quanto APNPs. Os alunos presencial e APNPs, eles têm a mesma carga horária para cada data inserida. Nessa planilha, nós temos as avaliações dos conteúdos. Nessa planilha, nós temos as avaliações e também as recuperações paralelas. No segundo trimestre, nós temos aqui, as unidades de carga horária prevista do trimestre. Então, com o calendário escolar, é possível
inserir as datas previstas. E nos foi fornecido que os alunos B e D são alunos com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos aqui, ó. Os alunos B, inserimos o A, e os alunos D também. No segundo trimestre, nós iremos inserir o escalonamento. Vamos supor que o A, nessa semana, era para ele estar na escola. Então, nós vamos inserir o ponto. Na segunda semana, no caso, ele vai estar no formato de atividade pedagógica não presencial. Então, ele vai estar em casa realizando essas atividades. Então, vamos inserir o A. Na terceira semana, no caso, presencial. Na quarta, com atividades pedagógicas não presenciais. Na quinta semana aqui, com presencial. E na última, com atividades pedagógicas não presenciais. E foi nos informados que o aluno C, nesta primeira semana, vai ser com atividades pedagógicas não presenciais. Na segunda semana, presencial. Na terceira, com atividades pedagógicas não presenciais. Na quarta, presencial. Na quinta, com atividades pedagógicas não presenciais. Então, tá aqui. Essa simulação, onde os alunos estão com atividades pedagógicas não presenciais e também os alunos que eram para estar na escola. O aluno E tem o mesmo escalonamento do aluno A. Então, vamos Ctrl C, selecionar Ctrl C, e aqui eu vou clicar Ctrl V. Já o aluno D, ele tem o mesmo escalonamento do aluno. O aluno F tem o mesmo escalonamento do aluno C. Então, vou selecionar Ctrl C, vou clicar aqui Ctrl V. E as orientações em relação a F e a N são as mesmas em relação ao primeiro trimestre. Se o aluno faltou naquela data que era para estar na escola, nós vamos inserir um F. Agora, caso o aluno não devolva a atividade pedagógica não presencial naquele período que o professor solicitou, então nós vamos inserir N. No segundo trimestre de conteúdos ministrados e atividade desenvolvida, nós temos para cada data registro presencial e também APNPs. No segundo trimestre de avaliações, nós temos avaliações e também recuperações paralelas. No terceiro trimestre, além das atividades pedagógicas não presenciais, nós temos também o caderno pedagógico. Então, fazendo a simulação, o aluno B e o B e o D são alunos com atividades pedagógicas não presenciais. Então, aqui, ó, eu vou inserir o A para o aluno B e também para o aluno D. Os demais vão estar em escalonamento. Vamos supor que o A, nesta primeira semana, ele esteja presencialmente e na segunda semana com atividades pedagógicas não presenciais, de acordo com a escala fornecida pela escola. Então, na terceira semana, presencial e nesta última semana com atividades pedagógicas não presenciais. Já o aluno C, ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais na primeira semana, na segunda semana presencialmente, na terceira semana com atividades pedagógicas não presenciais. E na última semana
presencialmente. O aluno E tem o mesmo escalonamento do aluno A. Então, vou selecionar Ctrl C e Ctrl V. Já o aluno F tem o mesmo escalonamento do aluno C. Então, eu vou selecionar, vou clicar com o mouse e selecionar, clicar Ctrl C e também Ctrl V. Em relação a F e a N, nós teremos as mesmas orientações. F será para o aluno que era para estar na escola e não está, e o N são para os alunos que não realizaram devolutiva das atividades. Nesse terceiro trimestre, nós temos os cadernos pedagógicos. Os cadernos pedagógicos têm 125 horas e está dividido em 6 etapas. 3 etapas para o caderno 1 e 3 etapas para o caderno 2. Vamos supor que o aluno D não devolveu as atividades da primeira etapa do caderno 1, em que o professor ou professora solicitou posteriormente. Então, ele vai receber um D. Ao receber um D, ele vai ter falta de 5 unidades de carga horária. E o aluno F também não devolveu a atividade referente à primeira etapa do caderno D. Nós vamos preencher com D. Sugerimos nos planejamentos, junto com o professor em função pedagógica e também com a gestão, analisar proposta para que esses alunos possam estar devolvendo as atividades daquela etapa do caderno pedagógico. E também, para cada etapa do caderno pedagógico, se o aluno devolveu as atividades, nós iremos inserir, no caso, um C, que já está. Caso o aluno não devolva a atividade, ele vai ter um D. E esse D, para os anos iniciais, representam 5 unidades de carga horária. Aqui nós temos conteúdos ministrados, atividades envolvidas, presencial e também para os alunos com atividades pedagógicas não presencial. As datas vêm duplicadas devido ao registro do presencial e também das atividades pedagógicas não presenciais. O registro aqui dos conteúdos ministrados e atividades envolvidas do caderno pedagógico, que no caso aqui são em períodos. As registros de avaliações. No caso, nós temos para cada avaliação uma recuperação paralela. O resultado final, onde vai estar computado toda a ausência de carga horária, as faltas e também a carga horária de falta do aluno. E também as notas. A carga horária total que está sendo apresentado nas observações. Esta aqui é uma simulação. Porém, a carga horária dos cadernos pedagógicos, nós temos 125 horas. Agradecemos. GEAF, Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxos Escolares. Sucesso!
ótimos trabalhos e muitas felicidades para todos nós.